Fala Vascão, saudações vascaínas, e temos muitas novidades no vídeo de hoje. Vamos falar aí sobre o julgamento que foi marcado novamente agora para o dia 6 de abril, que pode aí causar uma reviravolta dentro do Vasco da Gama e colocar o Levenciano na presidência do nosso clube. Falaremos também sobre a vergonha que aconteceu ontem em São Januário, onde o Fluminense fincou a sua bandeira dentro do gramado do nosso estádio. Definitivamente uma bagunça que está implantada dentro do nosso clube, uma falta de respeito com nós torcedores, mas principalmente com o nosso gigante da colina, Levenciano criticando, e até mesmo Júlio Brandt criticando aí essa atual gestão. E é claro, vamos falar aí sobre o dia de hoje, que vai ter Vasco e Botafogo, primeiro clássico aí dessa nova temporada, e trazer todas as últimas informações para você. Temos muitas novidades, o vídeo está definitivamente imperdível, e é claro, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do nosso Clube do Coração, não percam o vídeo de hoje, fiquem ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes, rapidinho, eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar aí até você. E também vou pedir para você deixar o seu comentário com tudo que vai rolar nesse vídeo de hoje, sobre aí o Fluminense fincando a bandeira dentro do nosso estádio, sobre essa nova camisa, terceiro uniforme, que gerou muita polêmica dentro do clube, e todas essas novidades envolvendo o nosso gigante da colina, tranquilo? Mas vamos lá, sem muita enrolação, vamos começar o vídeo, vamos falar sobre as notícias e começar falando sobre o que ocorreu ontem em São Januário. Para quem não sabe, ontem rolou Fluminense e Bangu, aliás, Bangu e Fluminense, porque o mando de campo não era do Fluminense, era do Bangu. O Bangu pediu ao Vasco da Gama para poder jogar em São Januário, o Vasco liberou, e o Bangu e o Fluminense se enfrentaram ontem em São Januário. Um jogo que aparentemente seria normal, como todos os outros jogos, onde que não aconteceria nenhum problema em São Januário, mas muito pelo contrário, ontem aconteceram diversos problemas nessa partida. A primeira começou no vestiário, onde o Fluminense postou as fotos ali do início da partida, da preparação, e em nenhum momento mostrou a Cruz de Malta dentro do vestiário, que seria algo até mesmo normal, mas o Bangu, pelo contrário, quando colocou as fotos do pré-jogo, deixou bem claro que estava dentro de São Januário e deixou evidente também a Cruz de Malta aparecendo ao longo das suas fotografias. Porém, até o momento tudo tranquilo, o problema foi durante a partida. O Fluminense, antes do início do jogo, ali no pré-jogo, colocou uma foto, em São Januário, com a legenda "Vamos Fluminense". Nessa foto estava a bandeira do tricolor aí das Laranjeiras dentro do nosso estádio, o que na minha opinião é um tremendo de um absurdo. Além deles serem nem mandatários da partida, porque o mando de campo era do Bangu, como eu falei, ou seja, eles não poderiam fazer o que fizeram, colocar a bandeira dentro de São Januário, porque o mando de campo não era um deles. E apesar disso, mesmo que fossem mandantes, é inadmissível essa diretoria atual permitir que o Fluminense chegue dentro da nossa casa, dentro do nosso estádio, e coloque a bandeirinha com a bandeira deles dentro de São Januário. Ou seja, eles tiraram a bandeira do Vasco da Gama com o escudo do nosso time e colocaram a bandeira deles com o escudo do time deles. Isso é vergonhoso, isso é palavras que eu não consigo compreender e entender para falar para vocês o meu sentimento com relação a isso. É desgosto, é tristeza o que está acontecendo dentro do nosso clube. Além do Vasco estar totalmente quebrado, falido, tá passando aí por um momento de não sei, de perder ali a imagem, perder a confiança, perder o peso que o Vasco da Gama tem. A gente está perdendo a nossa imagem diante do futebol. É ridículo um clube, o nosso maior rival, chegar dentro do nosso estádio e botar a bandeirinha deles em cima da nossa bandeirinha. E a gente ainda tem que ouvir zoação, porque a torcida organizada do Fluminense, que se chama aí... Aliás, eu não vou nem falar o nome dessa torcida organizada. Eles fizeram uma brincadeira. Colocaram a bandeira do Fluminense, a bandeira do Vasco e caiu. Em homenagem, ainda falou bandeira do Vasco só na segunda. Então, a gente, além de ceder o espaço do estádio, que na minha opinião não deve ceder para clubes do Rio de Janeiro, eles ainda colocaram a bandeira deles no lugar da nossa, e ainda tivemos que ouvir zoações da parte de torcida organizada do rival.
Então, realmente, rapaziada, é uma situação muito complicada que está passando dentro do nosso clube. A zoação iria acontecer de certa forma. Se acontecesse a mesma coisa entre Vasco e Fluminense, só que ao contrário, os vascaínos iriam zoar, porque o Vasco deu condição e essa atual diretoria praticamente jogou a zoação na mão do torcedor vascaíno. Querem fazer o torcedor de palhaço, porque é definitivamente uma atitude muito errada dessa atual diretoria. O Levin Sano e o Júlio Brandt falaram sobre isso. O Brandt primeiro falou o seguinte: se for verdade, um erro que deve ser corrigido e não repetido, vamos cobrar a responsabilização de quem permitiu isso. Bandeira ali só do Vasco. E o Levinciano falou: São Januário na mão dos golpistas. Então é definitivamente uma vergonha que vem acontecendo dentro do nosso clube, uma falta de representatividade que vem acontecendo com essa atual gestão, o Vasco perdendo a sua imagem e perdendo a sua força no cenário do futebol nacional, largado aí às traças nitidamente. E além disso, além desse jogo, ontem também teve o lançamento do terceiro uniforme do eSport, uma modalidade aí de esportes eletrônicos que tem dentro do Vasco da Gama, e a capa, ao lado, é claro, do nosso clube, lançou um terceiro uniforme que, em vez dessa tradicional faixa na diagonal, eles colocaram um raio no lugar para representar a eletricidade, esportes eletrônicos, não sei, mas foi ali uma camisa muito criticada também pelos torcedores e principalmente pelo Levinciano. Ele falou o seguinte através de suas redes sociais, até mesmo brincou: o que esses golpistas têm contra nossos símbolos? O que eles têm contra São Januário, nossa cruz e nossa faixa? Ainda bem que falta pouco. Ninguém aguenta mais esse protótipo de gestão que, para horrorosa, ainda falta muito. E criticou de certa forma, né? Levinciano é um cara que defende aí esses patrimônios do Vasco, como a faixa, a cruz, né? Já tinha sido envolvido em polêmica com relação a essa mudança no escudo do clube, em que tirava ali a cruz de malta do escudo, e ele voltou aí a reclamar da falta de representatividade que o nosso gigante da colina está tendo agora, transformando a faixa em um raio. Inclusive ele brincou, comparando a esse raio, falando que a atual gestão de marketing do clube se inspirou no Flash ou no Shazam, dois heróis ali, para fazer essa nova camisa do eSport do Vasco da Gama. Muitas pessoas gostaram, outra não, então deixa a sua opinião. O Levinciano já deixou a dele, demonstrou que não gostou nem um pouco dessa mudança aí da faixa tradicionalíssima do nosso gigante da colina. E agora falando ainda do Levinciano, mas com relação a possível reviravolta que pode acontecer dentro aí do nosso gigante da colina. O julgamento, que antes estava marcado para o dia 18 de março, nessa última quinta-feira, às 12h30, foi desmarcado por conta da liminar do Mussa, né? O Mussa entrou com uma liminar, cancelou, inclusive o Jorge Salgado tentou também fazer algumas alterações. Atualmente esse julgamento está na mão do Camilo Ribeiro Julier. O Salgado queria passar para o Custódio Barros Torres, porém algo mudou. Eles não aceitaram essa petição que o Salgado tentou. A liminar do Mussa foi aceita, porém foi remarcado agora o julgamento para o dia 6 de abril. O dia 6 do próximo mês, ou seja, sem ser essa semana a outra, teremos mudanças muito provavelmente aí na presidência do nosso gigante da colina. O Levinciano, através de suas lives e outras reportagens, confirmou que vai ser o novo presidente do clube, falou que vai haver uma reviravolta, muito provável que seja nesse julgamento, mas caso não seja nesse, pode acontecer ainda, aliás, no outro, que é aí a ação dos 12 sócios templários, mas o que não falta são ações na justiça que coloquem o Levinciano na presidência do Vasco. Acredito que nesse momento, né, grande parte da torcida vascaína está mobilizada ao lado do Levinciano, não aguentam mais essa atual gestão do Jorge Salgado, que definitivamente em pouco tempo demonstrou muita incapacidade de estar sentado ali na cadeira da presidência do clube, através de várias ações feitas pelo Vasco, aliás, de várias não ações, como falta de investimento, falta de contratações, falta de reforços, e aliás, até mesmo ontem o que ocorreu foi uma vergonha dentro do nosso clube. Então o torcedor não aguenta mais o Salgado no poder, quer ver o Levinciano. Isso pode acontecer aí no dia 6 de abril, julgamento no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 3 pessoas novamente votando e julgando quem será o novo presidente do clube, e quem sabe no dia 6 de abril poderemos ver o Levinciano como definitivo o novo presidente do nosso Vasco da Gama. Então deixe também aí o seu comentário com relação a essa possível reviravolta que pode acontecer dentro do nosso clube. Para finalizar o vídeo, hoje é dia de Vasco da Gama, Vasco e Botafogo, primeiro clássico aí dessa nova temporada, um Vasco muito mexido, com várias aí
dificuldades, né, para montar um elenco, com várias dificuldades para entrar em campo. Hoje o jogo vai acontecer em São Januário, tomara que com a bandeira do Vasco, né, acredito que eles não vão deixar a bandeira do Fluminense, também não sei com essa atual gestão, a gente vai chegar lá para jogar Vasco e Botafogo e a bandeira do Fluminense ainda vai estar no escanteio do campo. Mas, né, às 6 horas da tarde, Vasco e Fluminense, Vasco e Botafogo, aliás, em São Januário, transmissão somente por pay-per-view ou na Vasco TV, ali no pay-per-view da Vasco TV ou também no pay-per-view da Claro, da Oi, dessas operadoras aí que estão transmitindo o Campeonato Carioca. O Vasco provavelmente vai com mudanças para esse jogo, mas também não sabemos e não temos confirmações de qual será o time do nosso gigante da colina, né? Inicialmente o Vasco iria com o Lucão no gol, Zeca na lateral direita, Hernando e Ricardo Graça na zaga, MT na lateral esquerda, Bruno Gomes, Andrei, Marquinhos, Gabriel Peck, Thales Magno e Thiago Reis. Essa seria, aliás, a formação atual do Vasco da Gama, porém podemos ver mudanças. O MT provavelmente irá entrar no lugar do Thales Magno na ponta esquerda do clube, o Cano provavelmente também estará no ataque, jogando de centroavante, o Zeca fazendo a função na lateral esquerda e ali ou o Caio Tenório ou o Leonardo Matos jogando como lateral direito. Mudanças no time e provavelmente, né, o Vasco muito forte, é claro, um elenco muito limitado, mas é o que nós temos no momento para enfrentar aí a equipe do Botafogo em São Januário. O Vasco se encontra nesse atual momento numa situação deplorável, em 11º do Campeonato Carioca, 9 pontos disputados, apenas 1 conquistados, com chances de ser rebaixado no Cariocão. Então, que ponto o nosso gigante da colina chegando? Se o Vasco for rebaixado do Campeonato Carioca, sinceramente, eu não sei mais o que fazer por esse clube e com essas pessoas que atualmente estão dentro do Vasco. Mas esse foi o vídeo, deixa aí, né, o seu placar aqui nos comentários, quanto você acha que vai ser esse jogo de hoje, o primeiro clássico dessa nova temporada. O último Vasco e Botafogo, o Vasco conseguiu uma vitória por 3-0, o Botafogo é um time também muito limitado, mas clássico é clássico, se ganha dentro de campo e sem muita falação, independente do momento, independente da diretoria, a gente vai torcer e quer ali o Vasco ganhando bem ainda desse nosso grande rival Botafogo. Mas esse foi o vídeo, se você curtiu eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever, deixar o seu comentário aí com relação a tudo que eu falei, Levenciano, críticas a essa bandeirinha ridícula que foi colocada dentro de São Januário e tudo aí essas novidades, essas novas notícias do nosso gigante da colina. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final e mais uma vez eu te peço, deixe seu like, se inscreva e compartilhe esse vídeo aí para que todos seus amigos vascaínos possam ter acesso ao nosso conteúdo. Muito obrigado, um grande domingo para você, sua família, seus irmãos, que Papai do Céu, que Jesus, que Deus abençoe aí o domingo de vocês, como eu sempre falo ao longo e no final dos meus vídeos. Também, é claro, saudações vascaínas.